aquela parte que vocês passaram, achei muito interessante, aquelas várias citações do Rubem Alves, que é um filósofo, mas uma pessoa extremamente preocupada com a educação, e aquela importância que ele fala do ver, né? Ensinar a ver, porque às vezes a gente enxerga, mas não vê, né? Aquele filme do Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, o livro que depois foi feito o filme, até eu acho que raramente um filme consegue passar concretamente a ideia de um autor, né? E esse filme passa isso. Então, essa questão de você não conseguir ver. A escola, esse ver, vocês perceberam que a maior parte das personagens, das citações do Rubem são crianças. Crianças que abrem os olhos, crianças que estão, como a Dedê disse, elas vão ser alguma coisa dependendo do ambiente, do ambiente familiar, escolar e social que ela vai frequentar. Então, o que a gente vê no filme? Na escola, a gente percebe que as disciplinas são janelas que se abrem para que as crianças e os adolescentes possam ver o mundo de uma maneira diferente. Mas se a própria escola não muda o olhar, se ela mesma não tem preocupação de ver diferente, de fazer diferente, e nesse ponto, Dedê, eu vejo que a gente encontra sempre o problema, o grande angústia dos professores, porque eles querem fazer diferente, mas muitas vezes eles não sabem o que fazer, o que eu posso fazer. Essa angústia eu percebi muito no tempo que eu trabalhei com um grupo de formação de professores, e eles perguntavam muito sobre assim, a atitude na sala de aula, como você vai ensinar uma educação libertadora se você é autoritário na sala de aula? Como a escola pode ensinar essa liberdade tão sonhada se quase sempre as escolas são autoritárias, tem regras rígidas, né? E impedem muitas vezes a formação criativa dos alunos, impede que eles, enxergando, vejam as outras possibilidades que podem surgir. Esse filme me chamou muita atenção uma coisa que é a questão: como foram formadas essas 4 personagens do filme? A diferença de formação humana, de valores, de princípios entre uns e outros é muito grande. Inicialmente, quando o filme começa, é interessante uma coisa que talvez até o livro depois possa chamar a atenção, porque ele tem mais conhecimento assim da ação da câmera, o que ela enfatiza e o que ela esconde também, né? Então, a briga das crianças ali é uma coisa assim que não se... Qual escola, em que escola as crianças não brigam? Em que família os filhos não brigam? E como a escola e a família respondem a isso? De que forma? Com que tipo de forma? Então, dependendo da sua formação e da formação daquelas pessoas ali do filme, você veja o seguinte: a pessoa inicialmente, quando eles se encontram, eles são extremamente civilizados, eles são gentis, eles foram ali para resolver uma questão de uma briga dos alunos, em que um se armou com um graveto, um pau, que mal a gente vê no início, de tão rápido que é a cena, né? E machuca seriamente o outro, né? Então os pais, de uma maneira
até incrível, porque em geral eles brigam. O que a gente vê na escola acontecer é que quando um filho bate no outro, cada um assume a defesa do seu filho, como se fosse assim, como eu dizia no colégio, uma vaca de bezerro novo, né? E defende qualquer que seja a atitude do filho. Então, eu assisti muitas dessas coisas, né? Uma vez na saída da escola, duas crianças brigaram, um menino socou o nariz do outro, quebrou o nariz do outro, e os pais do que quebrou o nariz do outro é que foram na escola reclamar e dizer que tinha da responsabilidade da escola que tinha permitido que aquela violência acontecesse. Aconteceu fora dos muros da escola, aconteceu do lado de fora. Mas foi uma coisa que foi até engraçado, chegou a ser hilário, que o menino que foi a vítima, os pais não foram lá reclamar, nem foram na casa do outro. Pelo contrário, eles ficaram quietos. Naturalmente, deram lá o conselho do filho, alguma coisa tipo assim, não seja bobo, né? Não revide, né? Não deixe ninguém te bater. Quantas vezes eu já ouvi isso? Que as pessoas ensinaram o filho a não levar desaforo para casa, violência responda com violência. A gente vê muito isso acontecer. Então, naquela hora que eles chegam tão civilizadamente, né, para propor, a gente percebe que a mãe do menino que é vítima, ela, desde o início, apesar dela parecer a pessoa mais bem formada, assim, eu digo de valores humanos, não só de conhecimento, a gente vê que ela é uma pessoa mais intelectualizada, que tem visões de mundo mais abertas, ela se interessa por arte, ela se interessa por outras belezas do mundo, né? Que não só a casa, a organização. O filme, o cenário é o palco, porque como o filme vem isso é uma coisa escrita para o palco, foi inicialmente, né, apresentado como no teatro, então o cenário é sempre o mesmo, é aquela casa, né, ali se passam tudo. Agora, o mais importante é como eles vão se revelando e se desmascarando, né, no desenrolar das conversas. Né, uma coisa que inicialmente seria tão esperado, tão inesperado a ação deles, de repente eles vão se mostrando o que eles realmente são. E aí nós começamos a perguntar: que tipo de educação aquele pai que está o tempo inteiro no celular? Ele foi discutir um problema do filho, ficou discutindo problemas profissionais. Isso aí a gente encontra muito. Você vai conversar com uma pessoa para tratar de um assunto importante, e a pessoa atende o celular o tempo inteiro, não dá a mínima para o fato principal que levou. Então, aquele pai, por exemplo, que tipo de valores ele passaria para o filho, se ele mesmo está atentando, até um certo ponto, ele só aceita que se desmascarar no fim, né? Quando ele queria que ele era advogado de uma farmácia, de um grupo farmacêutico, e ele não se importava absolutamente, ele estava defendendo que se escondesse o fato de que o medicamento estava tendo consequências maléficas para as pessoas. Ora, isso aí, essa atitude deles, assim ele ensina o filho, é esse o princípio, é esse o valor que ele passa para o filho. Né? Então, outra coisa que a gente imagina, assim, nas relações familiares, as pessoas começam a se agredir verbalmente e depois elas passam para a agressão física. A coisa chega no ponto da agressão física. E aí chega no ponto que vira uma questão de justiça. Né? Uma questão já não é mais um problema, vai parar na justiça. Não só os que eles chamam, né,
da briga das crianças, que hoje a palavra de bullying está tão na moda, né? A gente tem tantas palavras portuguesas para a mesma coisa, para as agressões, né? Nosso português é tão rico, né? Mas, infelizmente, a gente tem ouvido sempre falar com usar esse termo. Então, eu penso assim, a mulher do homem que só fala no celular, ela é uma corretora, ela é uma mulher imponente, ela é chique, ela tenta passar que ela é uma pessoa... os dois estão muito preocupados com o trabalho. O outro casal é menos preocupado com o trabalho. Ele não está tão ligado no dinheiro, no ganhar dinheiro, na atividade que muitas vezes a sociedade incentiva, e a escola acaba produzindo gente do mesmo jeito, né? Gente que só quer competir. Uma outra coisa também que me levou a refletir, porque eu tenho netos e eu vejo o tipo de filmes que eles veem. Essa violência que nós assistimos aqui, que nos tocou como adultos, essa violência familiar, que acaba descambando para coisas assim, até surreais, né? Que é o tipo da conversa, das brigas, a que ponto eles se rebaixam, né, no que eles falam uns para os outros, né? A gente vê isso no filme, e eu vejo os filmes que os meninos hoje gostam. Eles só gostam de filme que tem violência, é só violência. Um dia eu estava comentando, uma pessoa disse assim, mas até o Pica-Pau é mau. O Pica-Pau faz maldades o tempo inteiro e a gente passa como um filme infantil, né? Então, essa questão que eu acho que a gente precisa discutir, né? Não adianta botar uma máscara e tentar demonstrar ser o que não é, que é o que acontece nesse filme, que chega claramente no fim. Não tem ninguém que seja igual ao jeito que começou. Sempre a pessoa foi se revelando, foi mudando, né? Até a mãe do menino, a Penélope, né, que inicialmente seria a mais cordial, a que teve uma formação, dá essa impressão que ela teria tido uma formação familiar e educacional melhor, né, com princípios mais nobres, valores mais importantes, mais fundamentais na vida, até ela, no final, se revela. No começo, desde o começo, ela alfineta, ela vai dando suas alfinetadinhas, né? Mas ela é realmente a pessoa mais assim, intelectualizada, vamos dizer, do grupo, né? E eu sempre fui professora de história, né? E especialmente de história do Brasil. Então, essas revelações que a Adelaide fala aqui da questão da educação no Brasil, eu não me canso de repetir uma frase que é dos anos 50, do educador Anísio Teixeira, em que ele fala que não adianta a gente falar em escola cidadã, empregar. Teve uma época que era para todo lado, era escola cidadã, cidadania, escola de ensino, cidadania. Nunca a gente terá isso enquanto a escola pública não for de boa qualidade. Porque o que aconteceu? À medida que o ensino público foi se degradando, preferindo a quantidade à qualidade, o que acontece? A escola, a classe média foge da escola. Ela se sacrifica para pagar uma escola particular com os filhos, ela se sacrifica, ela abre mão de muitas coisas para colocar na escola particular, ter a escola particular, em vez de lutar pela qualidade, pôr o seu filho na escola pública e lá indo cobrar, como a gente deveria estar cobrando da escola, né? Porque a má qualidade da escola também é por falta de cobrança de quem a frequenta, dos pais que põem os filhos lá e acham que a escola deve fazer tudo, né? A escola é responsável pela educação. Quando a gente tem, e vimos aqui quantas vezes na
fala do Rubem Alves, essa questão da importância da família, ensinar o ver direito, o ver o mais importante, o ver o que é importante. Eu vou contar apenas um casinho aqui para ilustrar para vocês uma experiência que eu tive. No início dos anos 90, minha irmã e eu escrevíamos juntas um livro de história de Uberaba para crianças, porque não existia apenas livros mais difíceis, havia coisas já escritas para as crianças, mas para adultos, mas os professores teriam que verter aquelas palavras para versões infantis. Mas pensamos muito e decidimos as duas. Como ela é pedagoga e eu era professora de história, juntando as nossas duas experiências, quem sabe nós conseguiríamos fazer isso. E à medida que a gente vai contando e criando situações para que a criança conheça a sua cidade, que é o local primeiro onde ela tem a chance de exercer a sua cidadania, né? É onde é mais próximo, onde ela pode cobrar mais do poder público, das coisas. A pessoa, a chance de ela se exigir, dela saber, eu votei em fulano, eu vou cobrar do fulano, eu vou cobrar do prefeito, eu vou cobrar do vereador, do deputado que eu votei, que da minha cidade, das coisas que não estão acontecendo, por que educação de qualidade não acontece nunca, e como querer formar um cidadão se a escola não lhe dá essa chance de ser realmente um cidadão que conhece seus deveres e os seus direitos. Houve um tempo em que só se falava em deveres, houve um tempo em que só se falava em direitos, né? O equilíbrio entre essas duas coisas é difícil, não é fácil. É muito tênue a separação entre uma coisa e outra. E sobre o livro que eu queria contar, porque como nós propunhamos uma série de atividades para os alunos fazerem, não era para fazer todas, evidentemente, as possíveis, mas a gente dava uma amplitude de possibilidades para que as crianças trabalhassem, descobrissem, elas fossem atrás do conhecimento, elas se sentissem instigadas a ir buscar aquele conhecimento. E um dia, com muita tristeza, eu escutei de uma mãe que me procurou no colégio e me disse o seguinte: afinal, vocês mandam o menino entrevistar a mãe, o pai, o avô, o tio, o vizinho, a pessoa mais velha da rua, e é tanta coisa que tem que fazer, afinal de contas, eles escreveram esse livro para a criança ou foram os pais da criança? Aí na hora, eu fiquei assim, um pouco meio, com a palavra meio embargada, eu falei assim, você pensou que talvez a gente estivesse tentando abrir um diálogo dentro de casa, abrir um diálogo entre os pais e os filhos, a possibilidade de vocês conversarem sobre algumas coisas, as crianças se perguntarem, conhecer a visão da cidade em que ela mora, pelo que vocês sabem, pelo que vocês conhecem, pelo que o vizinho sabe, pelo que o idoso da rua conhece e poderia informar. Então, a nossa proposta realmente é uma proposta que os pais têm que participar, teriam que participar. E nós ouvimos depois outras pessoas, os professores, alguns professores também me deram esse depoimento, que os pais criticavam o livro, porque o livro dava mais obrigações a eles do que aos filhos. Eles não entenderam que o que a gente tentou foi provocar o diálogo, provocar um diálogo dentro da família, dentro da sua rua, com os seus vizinhos, né? E com a orientação dos professores, evidentemente, não era para soltar aquelas crianças a fazerem coisas que nós havíamos proposto. Então, muitas vezes a gente escuta uma frase que a história é a mestra da vida. Se ela fosse a mestra da vida, já muita coisa não aconteceria mais, né? Porque a história, na verdade, depois que ela deixou de insistir na história positivista, na história oficial, a história que se baseava apenas nos fatos e passou a ser mais interpretativa,
uma história que hoje se preocupa com o imaginário das pessoas, com os sentimentos, com o falar popular, com enfim, com a vida do cotidiano, o cotidiano das pessoas. Então, mais do que nunca, a gente sabe que na história tem muito mais versões do que verdades. Os fatos são as verdades, mas as interpretações são tão diferentes. E olha nesse filme quantas interpretações, se todo mundo aqui pudesse se manifestar e falar o que viu, né? E qual seria o seu posicionamento. Obrigada, né, a vocês.